Bom dia, primeiro ano. Aqui nós vamos dar início à nossa correção da atividade de revisão, que foi a primeira atividade que nós passamos lá, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês. Na atividade de revisão, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do ser humano, do homem, no caso, no continente americano. Então, a primeira, eu trouxe aqui uma imagem para vocês que retratam os caminhos do ser humano para a América. Então, nós temos duas teorias básicas que remetem à ocupação da América pelo homem, né? Então, aqui as duas principais teorias é a teoria do Estreito de Bering, que é a mesma teoria de Clovis, e a outra seriam as navegações oceânicas. Então, na primeira aqui, se vocês podem observar, que é toda onde temos a setinha dos homens em pé aqui, todo esse caminho bem aqui até chegar na nossa América, tá? A gente vai ter o que é chamada da teoria de Estreito de Bering. Não sei se vocês conseguem visualizar bem aqui, onde eu vou fazer uma bolinha, é o Estreito de Bering. Então, na teoria do Estreito de Bering, eles dizem o quê? Que no período da glaciação, da era glacial, onde a temperatura da Terra sofreu uma grande baixa e as águas do mar elas reduziram, elas baixaram de volume, houve a possibilidade de congelamento das águas e o surgimento de uma estreita faixa de terra, ou de gelo, dizendo assim, entre da Sibéria e para o Alasca. Então, isso possibilitou que esses povos de origem mongol, eles atravessassem aí todo. Então, esse movimento, né, da era glacial aqui possibilitou que se firmasse para que, através do Estreito de Bering, essa pequena passagem aí entre o Alasca e a Sibéria, fosse possível caminhar sobre ela. E assim, os povos de origem mongol chegaram ao nosso continente americano, tá bom? E na outra teoria nós temos o que é a teoria das navegações oceânicas, aonde esses povos eles teriam saído da Ásia aqui, né, ou da África e vindo para a América através de pequenas embarcações, através do nosso Oceano Pacífico aqui. Então, na primeira atividade lá da revisão de vocês, tá assim: a chegada do ser humano na América tem gerado várias hipóteses. Uma delas, é a mais aceita, foi a travessia através do Estreito de Bering. Relate como ocorreu essa travessia. Então, eu já falei tudinho lá anteriormente, mas a resposta bem concreta aqui para vocês, que o resumo seriam essa. Essa travessia teria ocorrido devido ao período glacial, quando o nível das águas dos mares baixou, fazendo surgir uma faixa de terra ligando a Sibéria ao Alasca, que seria nosso Estreito de Bering, como mostrei lá no mapa para vocês, possibilitando desse modo a passagem do homem de origem mongol da Ásia para a América. Resumindo a nossa resposta, tá bom? Então, seria essa a resposta da primeira questão da revisão lá, ok? E aí, vamos seguir para a próxima questão aqui, que seria a questão de número 2 e a questão de número 3, tá? Os principais vestígios desses povos são montes de conchas chamados de sambaquis. Sobre os sambaquis, marque a alternativa incorreta, né? O sambaqui, a gente vai ver que ele vai ser um monte que só é possível através do acúmulo de materiais deixados pelos nossos antepassados ao longo dos anos. E ele vai se solidificando. Então, dentre todas as alternativas que tem lá, a letra A é que está incorreta. Por quê? Ele fala que os sambaquis viveram por todo o território brasileiro, menos no litoral. E a gente vai ver que realmente que ela está incorreta por isso, porque os sambaquis, a localização desses sambaquis, eles vão se dar muito no litoral do nosso território brasileiro. Então, como ele diz que não, né, quando ele fala que os sambaquis viveram, os sambaquis não são pessoas para viver, eles são montes, então eles são formados. E eles estão basicamente bem
a origem dele está mais no litoral brasileiro, tá? Então, a alternativa A é que está incorreta aí, então ela que está certa para vocês marcarem. Na terceira questão aqui, existem defensores da hipótese do homem ter chegado à América em pequenas embarcações, navegando pelo Oceano Pacífico. Partindo dessa ideia, assinale a alternativa que corresponde ao local de partida desses grupos humanos para o Oceano Pacífico, chegando à América do Sul. Eu mostrei lá no mapa, lá no início, né, toda a trajetória de onde sai. Então a gente vai ver que vai sair da África, depois vai para a Ásia, até chegar no nosso continente americano aí. Então a letra correta seria a letra B, partiram da África e da Ásia, tá bom? E a nossa quarta questão, aí ó, analise a afirmação a seguir. As condições geográficas da Fenícia, região mediterrânea, determinaram a dupla vocação dos fenícios. A gente vai ver que durante todos os povos antigos egípcios, fenícios, hebreus e persas, os fenícios vão se destacar principalmente pelas suas navegações e pela sua expansão do comércio, que seriam os mercadores. Então, eles vão ser conhecidos principalmente pelas navegações e pela expansão do comércio marítimo. Então, eles eram conhecidos como dupla vocação de mercadores e navegadores aqui. Então, a letra E está correta, tá bom? É a letra E que está correta aí. Aqui da questão nossa fala assim: ao estudarmos os povos antigos, aprendemos acerca da cultura, das suas práticas sociais e políticas e da sua atividade econômica. Os fenícios, por exemplo, se destacaram pela atividade comercial e pela criação do alfabeto. Tá aqui. Então, na primeira afirmativa, a gente está perguntando que é para colocar verdadeiro ou falso, né? Eu até coloquei aqui a afirmativa para vocês. Então, na primeira afirmativa, ela está verdadeira. Na segunda também está verdadeira. Por que a minha primeira afirmativa é verdadeira? Porque ela fala assim: os fenícios foram considerados os maiores navegadores da antiguidade, em razão do intenso comércio marítimo que desenvolveram. Essa prática econômica possibilitou que dominasse amplamente a navegação de longa distância. Exatamente. Como eles foram povos que conquistaram diversos outros impérios devido à expansão econômica do comércio marítimo através das embarcações, das navegações marítimas, e claro, está correto aqui. Claro que vai estar correto aqui, né, a questão que dessa prática econômica ela vai possibilitar que eles dominassem a navegação a longa distância. Por isso que eles conseguiram expandir o seu comércio. A nossa segunda afirmativa, ela fala que ela está correta porque ela diz assim: a criação do alfabeto pelos fenícios está relacionada à atividade comercial. A necessidade de registrar atividades comerciais com os diferentes povos fez com que a escrita deixasse de ser uma atividade de especialista, como no Antigo Egito. Está correto. Porque quando eles fazem a expansão do comércio através da navegação marítima, começa-se a necessidade de fazer as suas anotações, de anotar e registrar as atividades, os lucros que eles estão tendo ali. Então, a escrita ela não vai ser algo muito especializada, como lá no Antigo Egito a gente viu que existiam os escribas que faziam essas anotações, que escreviam, que dominavam a escrita aqui. Entendeu? Então, não era restrita a um especialista, a uma profissão, mas todos poderiam praticar devido à expansão do comércio. Então, houve essa necessidade de fazer anotações devido ao comércio. Tá? Então, ela está correta. A terceira, a quarta e a quinta, elas são falsas. Por quê? Na terceira afirmativa, ela diz assim: a criação do alfabeto entre os fenícios está relacionada à atividade religiosa. A gente viu lá que na segunda está totalmente incorreta aqui, religiosa. Por quê? Foi através do comércio que houve a necessidade de ter uma escrita. Então, a partir desse momento que o alfabeto ele vai se originar, devido à necessidade de fazer anotações de cálculos para o comércio marítimo que estava acontecendo, e não através da atividade religiosa. Então, aqui já anula a minha questão. Então, ela está incorreta, ela está falsa. Esses povos nos legaram muitos documentos religiosos que comprovam a estreita relação entre a escrita e a religião. Então, por esses motivos, a terceira afirmativa está incorreta, está falsa.
A quarta diz assim: o comércio desenvolvido pelos fenícios era terrestre. A gente viu que não era terrestre, ele era marítimo. Então, o que me coloca a minha alternativa como incorreta, como falsa, é essa palavra, terrestre, porque o comércio dos fenícios era marítimo, navegações, e não terrestre. Então, isso já acaba com toda a questão, então ela está incorreta por causa disso, tá? A justificativa dela aí. E a última afirmativa: o alfabeto fenício, em razão de ser voltado para a atividade comercial, não teve qualquer influência entre outros povos da antiguidade. Era formado de caracteres próprios e impossíveis de serem utilizados para as atividades cotidianas. Então, o que vai me levar a essa afirmativa estar incorreta? O alfabeto fenício, em razão de ser voltado para a atividade comercial, não teve qualquer influência entre os povos da antiguidade. Então, ele foi voltado para a atividade comercial, sim, mas quando ele te diz aqui que não teve nenhum, aqui o não, ó, né? Bem aqui, ó, o meu não, esse não aqui, ele remete a todo o erro que a questão traz. Por quê? Claro que o alfabeto egípcio já, fenício, ele vai servir de exemplo para outros alfabetos que vão surgir ao longo do contexto histórico que nós estudamos. Então, ele vai sim influenciar outros povos da antiguidade. Então, quando eu falo que ele não teve uma influência, eu estou sendo incoerente, tá? Então, por isso que a nossa afirmativa ela se torna incorreta, tá? E aí, nós chegamos ao final da nossa atividade de revisão, que era 5 questões, e vamos dar início à primeira atividade nossa sobre a nossa videoaula de reforma protestante, tá? E aí, na primeira questão da primeira atividade que nós fizemos, eu coloquei aí: antes da reforma protestante, vários movimentos surgiram com críticas direcionadas à igreja. Sobre isso, eu respondo as questões abaixo. A primeira: quem eram os hereges? E a B: quais foram as principais críticas feitas pelos hereges à igreja católica? Nós vimos que durante todo o processo histórico da reforma protestante, né, tivemos os precursores da reforma, lá o nosso John Huss e o nosso John Wycliffe. Eles vão ser contra algumas práticas da igreja, mas eles não vão ter forte sentimento de descontentamento, eles não vão conseguir abranger todo esse processo que Martinho Lutero aqui ele vai conseguir. E aí agora nós vamos para as respostas, né? Quem eram os hereges? Letra A: eram considerados hereges pessoas que não conseguiam os preceitos e ideologia cristã da Igreja Católica. Em outras palavras, quem não seguisse os dogmas católicos era considerado traidor da Igreja e, portanto, herege. A gente viu que no contexto da Reforma Protestante, todos aqueles que eram contra a Igreja Católica, que discordavam da forma como a Igreja Católica pensava e agia, eles eram considerados hereges, ou seja, contra o sistema católico aqui. E eles eram perseguidos, eles foram perseguidos pelo Tribunal de Santo Ofício. A gente vai ver que dentro da reação da igreja, que foi a reforma religiosa, que foi a contra-reforma, a gente vai ver que vai ter o que? A volta da Inquisição, que eles vão queimar muita gente na fogueira, como herege, assim, entre outros fatores que vão eclodir. Aí a resposta da letra B, sobre as principais críticas que os hereges faziam igrejas, era o quê? As principais críticas dos hereges contra a Igreja Católica se baseavam nas acusações de corrupção, cobrança de dízimos pesados e indulgências, que era a vinda do perdão. Então, essas pessoas elas criticavam o comportamento do clero, da ordem religiosa dentro. A corrupção na questão na questão da simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos da igreja, de relíquias sagradas, que na verdade nem eram sagradas, mas eram vendidas como tendo esse elo de sagrado, né? A cobrança de dízimos pesados de algumas pessoas e principalmente a questão da venda de indulgência,
que foi um dos principais fatores que levou Afonso Martinho Lutero a discordar da igreja publicamente, ficar contra a igreja publicamente, tá? E aqui, a atividade do nosso livro, atividade do praticando, que a partir da página 669, questão 1. As reformas religiosas protestante e católica indicaram simbolicamente a vitória da quaresma sobre o carnaval, pois a letra correta é a letra B, tá? Eu coloquei toda a questão, o que remete a essa questão aí todinho. Então, a letra correta da nossa primeira questão da atividade do praticando do nosso livro 669 é a letra B, tá bom? Segunda questão aí que eu coloquei para você, a gente tem um textozinho básico, né? Onde tem toda essa questão, ó. O Senhor acredita então, insistiu o inquisidor, que não se saiba qual a melhor lei. Menochito respondeu: Senhor, eu penso que cada um acha que sua fé seja a melhor, mas não se sabe qual é a melhor. Mas por que meu avô, meu pai e meus são cristãos? Eu quero continuar cristão e acreditar que essa seja a melhor fé. Esse aqui ele é um texto, né? Foi um texto, um diálogo aí que foi tirado do livro. Pelo amor de Deus, esqueci agora o nome do livro, mas eu coloco para vocês depois lá. Que ele é um texto que apresenta um diálogo entre um inquisidor com um homem processado. É aquela questão do Tribunal de Santo Ofício aqui, lá pelo Santo Ofício. A posição de Menochito indica que, né? Então é um diálogo entre eles, onde cada um defende seu ponto de vista, sua reação àquilo que acredita. Então, qual é a resposta que melhor se qualifica para ir? A letra A, porque é uma percepção da variedade de crenças passíveis de serem consideradas pela Igreja Católica como heréticas. Viu? Porque na realidade, no diálogo, ele nem está discordando totalmente do ponto de vista da igreja, do inquisidor, no caso. Mas ele está o quê? Eu fui ensinado isso, meus pais, meu avô, eles são cristãos. Então, eu quero continuar sendo cristão. Então, a letra A é a que melhor se encaixa, que está correta em relacionado ao nosso texto aí de cima, tá? E a nossa terceira questão, ela faz menção, ó, no século XVI, com a ocorrência da reforma e da contra-reforma católicos e protestantes, apesar de manter o tronco comum no cristianismo, passaram a divergir quanto às práticas e às explicações para suas crenças. Considerando as divergências, conclui-se que em relação à hierarquia religiosa, qual é a letra correta? A letra B. Ó, por quê? Os luteranos, eles aceitaram a relação direta de Deus e o fiel. Os luteranos acreditavam que podia ter uma proximidade de Deus e do fiel, que o fiel poderia conversar com Deus. Mas como a gente viu que dentro do território saxônico, a população ela era analfabeta. Então, se ela era analfabeta, ela precisava ter alguém para fazer a leitura da Bíblia para ela. Então, eles defenderam, sim, que havia a possibilidade dessa relação direta entre Deus e o fiel, por meio da oração, quando a gente ora, mas que eles não dispensavam a figura de um religioso. Mas essa figura seria diferente da Igreja Católica. Como a gente viu que lá a Igreja Católica fazia interpretação e impunha o que eles acreditavam para a população. Aqui já é diferente. Há alguém que não é intermediar, mas ele vai apenas fazer a leitura, a figura de um religioso, onde ele tem ali, ele vai ler para aquela pessoa que não sabe ler, que é analfabeta. Só que a própria pessoa ela vai ter o poder de interpretar aquela escritura, de pensar como ela acha que está correto ou errado aqui, tá? E na quarta questão, a letra certa é a letra E, que traz a movimentação revolucionária, esteve vinculada aos conflitos religiosos decorrentes da chamada Reforma Protestante, iniciada no século XVI, tá bom? Essa aí é a nossa atividade, a primeira atividade
a primeira atividade sobre a Reforma Protestante e a nossa atividade de revisão. Essa foi a correção. Na próxima aula a gente tem mais uma atividade para fazer a correção e iniciar um novo assunto, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula.